Emenda parlamentar, em si, não é um problema. A gente tem que defender as coisas com equilíbrio. Por isso que a gente não adianta ficar nessa história de Bolsonaro ou Lula, não sei o que e tal. Isso é tudo bobagem. São iguais, cada um pior do que o outro. Por quê? Porque o Bolsonaro aloprou, liberando 30 bilhões de reais, e nós, o PT, eu, não sei o que, então, esculhambamos o Bolsonaro, corrupto, não é? Congresso corrupto, não sei o que e tal. Agora o Lula liberou 53 bilhões de reais, e sabe qual foi o partido que mais pegou dessa mamata? O PT. Vocês estão entendendo? Então, assim, não adianta paixão, os dois são iguais em matéria de assalto aos interesses nacionais, ao interesse público, na fisiologia e na corrupção. Agora voltamos então ao equilíbrio da opinião. Emenda parlamentar, o que é, para quem não está informado? É tarefa do Executivo propor o orçamento. O orçamento, então, é uma lei, uma vez por ano o governo manda para o Congresso, ali por volta de setembro, o governo manda para o Congresso, e essa newsletter vai antecipar alguns problemas. Tem ministério aí que vai parar de pagar a conta de luz. Aliás, vou fazer aqui um abraço para a gente querida da UFRJ. Estão ameaçados, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais importantes universidades do país e do mundo, está ameaçada de ter a luz cortada, porque está devendo para o sistema Light do Rio de Janeiro 30 milhões de reais, não tem dinheiro para pagar. Pois bem, fecha parênteses com o meu abraço à nossa gente querida da UFRJ. 30 milhões de reais de conta atrasada com luz. Pois bem, o governo manda em setembro a proposta de orçamento. É da tarefa do Congresso aperfeiçoar a proposta do governo. Ele não precisa engolir com casca e tudo. É da natureza mesma, original, histórica do Congresso, que ele faça os aperfeiçoamentos. Uma das coisas que se introduziu, que é normal, são emendas. Emenda quer dizer um pedacinho de lei que você bota numa lei maior. Então é uma emenda para que uma parte do orçamento seja dirigida pelos parlamentares para as suas bases, ou para seus interesses corporativos. Vamos supor que tenha um deputado muito interessado, né, na saúde das universidades, ele pode botar uma emenda para resolver o problema de custeio da UFRJ. Ou seja, as emendas são do gosto e da iniciativa do parlamentar. Até aí está tudo certo. Até aí está tudo certo. O que está errado? O que está errado é que, de um tempo para cá, o abuso é a nota, a imoralidade é a regra, a escuridão, a falta absoluta de transparência, violando princípios fundadores da ordem constitucional e do Estado de Direito Democrático. Inventaram, então, tal de emenda de bancada, que é o seguinte, é um pacote de dinheiro, e o Lira junta a turma dele lá, mais o Pacheco junta a turma dele lá, numa sala, tem uma sala hoje secreta lá, uma coisa que eles juntam e começam a rachar o dinheiro. E aí o dinheiro vai para onde? Eles não querem mais, nem sequer que você saiba quem mandou o dinheiro, para onde e para fazer o quê. Então repare, chega 10 milhões de reais num pequeno município do interior da Paraíba, ou no interior do Maranhão, no cofre do prefeito, sem o prefeito ter apresentado um projeto, sem o deputado se identificar como responsável, sem se saber quanto é que vai custar aquilo, para onde vai ser o dinheiro, ou se atende a qualquer ordem de prioridade. Isto passou da conta, isto virou um problema gravíssimo. E o governo Lula, e o Bolsonaro também, mas o governo Lula, eu penso o seguinte, deixa eu dizer aqui, eu não espero nada de uma direita corrupta de um país como o nosso, nem do mundo. A minha cobrança maior é sobre quem passou a vida inteira esculhambando os outros, a corrupção dos outros, a deformação dos outros, o elitismo dos outros, a precariedade dos outros, e quando está no poder faz pior do que os outros. Então vamos ter paciência, petezada aí, bota a viola no saco, que esse aqui não tem rabo de palha e sabe que a cúpula do PT virou uma organização criminosa. Só um otário, está escrito na newsletter, só um grande otário nesse país ainda imagina que tem alguma decência na cúpula do PT e no lulopetismo. Não tem mais nenhuma. São pragmáticos, estão jogando o jogo mais imundo que você puder imaginar e estão destruindo na juventude a própria crença no sistema democrático. Porque para eles todo mundo agora tem que ser corrupto, porque se não for assim não governa, é governabilidade. Mentira! Não é verdade, Itamar Franco nunca fez picaretagem
dessa natureza para governar. Isso foi muito recentemente na história brasileira. Temos muitos outros exemplos. Enfim, Getúlio não fez, Juscelino não fez, tem muitos outros exemplos. Itamar não fez, eu já acabei de falar aqui, estava lá, eu do lado dele, ajudei a fazer o Plano Real, e está fazendo 30 anos, eu estou terminando um livro para contar a verdadeira história disso aí. Pois bem, os caras agora fizeram isso e o volume de dinheiro é o maior da história. Você não tem mais dinheiro para nada e os caras têm autorização de 53 bilhões de reais. O que aconteceu? O abuso praticado com o consentimento do Lula, com o apoio do PT, com o apoio de todos eles, derivou para o judiciário. Uma parte das pessoas acham que o ministro Flávio Dino, porque foi ministro do Lula, porque era aliado político, etc., etc., estaria fazendo, digamos assim, com a mão do gato que o Lula tinha que fazer e não fez. Eu não creio, porque eu conheço a decência e a seriedade do Flávio Dino, fui colega dele na Câmara dos Deputados, e naquilo ali não tinha, na nossa época, eu e ele, não tinha essa esculhambação. Portanto, ele sabe que essa esculhambação é recente e viola a Constituição, viola as leis, viola a decência, viola a moralidade, ante a, vamos dizer, a omissão dos órgãos de controle do Tribunal de Contas, do Ministério Público, é tudo, todo mundo de olho fechado para essa esculhambação dos grandes. Então, o que aconteceu? Ele deu a liminar suspendendo a liberação dessas emendas sem transparência. Imediatamente juntou-se a malta do Bolsonaro com a malta do Lula, PT e PL, juntos assinaram um recurso. Veja, eu estou rindo para não chorar. Entre no Google, meu irmão. Se você está duvidando, se você é um petista de boa fé, você tem que cobrar do seu partido que pare de fazer esse tipo de coisa, que está destruindo o pensamento progressista e os valores, sabe, do campo progressista, do campo de esquerda do Brasil. Porque isso não pode. Pois bem, assinaram juntos um recurso. O Supremo Tribunal Federal, olha, essa aí merece elogio. Aí eu que critico, tenho que elogiar e botar força STF. Por 11-0, segurou a decisão corretíssima do ministro Flávio Dino. Agora, vamos lá, eu estou antecipando. Não é provável que esta coisa importantíssima historicamente para o Brasil se sustente. Eu, infelizmente, não gosto de comemorar essas coisas muito, porque conheço muito as coisas de Brasília. O que é provável que aconteça? Uma hora dessa, a turma do Deixa Disso já está jogando ali o jogo e tal. Daqui a pouco eles vão achar um acordo, né? Eu espero só que esse acordo se lembre de que não pode ser objeto de acordo o fim da transparência, não pode ser objeto de acordo a corrupção institucionalizada e não pode ser objeto de acordo a deformação mortal da democracia. Sabe quanto é que o Lula está liberando por cabeça da Câmara dos Deputados? 52 milhões de reais por ano. Aqui, estamos nos queixando do Congresso, da maioria do Congresso. Pois bem, com esta providência, o Lula está congelando, está engessando esta mesma deformação para o futuro. Porque um deputado desonesto com 52 milhões de reais por ano, se ele rouba 20%, irmão, estamos falando de 10 milhões de reais por ano. O que foi? Até no chat estão pedindo aqui para você beber água. Eu tenho um sinal código que eu faço aqui com ele para ele tomar uma aguinha e ele não está olhando. Vocês estão entendendo? Vai ter eleição agora. Quem que vocês pensam que um jovem vai entrar na política brasileira? Se algum professor, algum médico, algum defensor do meio ambiente vai entrar na política hoje em dia? Zero chance. Não adianta inventar cota para mulher, cota para negro. Meu filho, agora é grana. E quem está institucionalizando isso é o PT, é Lula. Porque o Bolsonaro fez a mesma coisa, só que com 30 milhões. Agora 53 bilhões de reais. Dividindo por 513 dá 52 milhões de reais. Por favor, lembrem que há exceções, e eu conheço algumas, são poucas, mas há exceções.